Olá, vamos começar mais um Pode Sentir. Que delícia estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar, nosso tema é muito especial. A gente vai falar sobre quando o corpo vira casa e a vida acontece de verdade. Bom, vocês vão ver que esse tema tem muito a ver com a minha história, a história da convidada, que vocês vão amar. Você já parou para pensar que seu corpo é a sua primeira casa? Sim, é isso mesmo. Aquele lugar onde você vai morar para sempre. Não importa onde você esteja, o que você faça, ou quem esteja com você, seu corpo é a sua primeira casa e a casa que te leva para todas as outras casas. Mas muitas vezes a gente passa mais tempo cuidando de tudo e de todos e esquece de quem? De nós mesmos, isso mesmo. E principalmente do corpo que sustenta toda a nossa vida. Esse é um pecado que a gente comete e nem percebe, né? Eu mesma já vivi isso. De vez em quando me esqueço dele, apesar de eu ter feito educação física e na época, com 16, 17 anos, eu pensava, nossa, se eu estiver bem com meu corpo, se meu corpo estiver funcionando bem, todo o resto tá bom, então eu vou fazer educação física para cuidar dessa casa. E mal sabia no que ia me transformar e até hoje, trabalhando com as mentorias, com o desenvolvimento dos líderes, eu sempre volto a essa base que o corpo é o começo de tudo e a sustentação de tudo. Então, imagina só, eu muitas vezes estava ali cuidando da minha mente, das emoções, dos projetos, mas e o corpo? O corpo ficava um pouquinho esquecido. Eu deixava sempre para depois. Só que uma hora não tem jeito, ele cobra, ele faz a gente lembrar. E foi nesse momento que eu me dei conta, não existe saúde emocional, clareza para tomar decisões ou força para liderar se a gente não tiver enraizado no nosso corpo, apropriado do nosso corpo. O corpo é realmente a base. Ele é onde tudo começa, onde tudo continua e também quando ele para, é onde tudo termina, né, gente? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como viver uma vida inteira saudável e com propósito, começando pela conexão com o nosso corpo. E para isso trouxe alguém que vive e respira esse tema, né, com propósito. A Lucilene de Paula, criadora do Viva o Corpo, um espaço que não é só sobre cuidar do corpo em si, mas sobre habitar ele por inteiro, com consciência, saúde e vitalidade. Ela fala de longevidade, gente, de energia, de equilíbrio, de uma forma integrada, prática e profunda. Vocês vão ver. Então, se você que está aí ouvindo a gente, vendo a gente, sente que precisa voltar para sua casa, e eu estou falando da sua casa interior, o seu corpo, esse episódio é especialmente feito para você. Lucilene, bem-vinda ao Pode Sentir e já me conta por onde a gente começa quando a gente quer viver de verdade habitando o nosso corpo, Lu. Olha, você tem que olhar internamente para dentro de você, porque essa casa, interna e externamente, precisa estar funcionando todas as engrenagens para você ter sucesso em todo o resto, cuidar de si e do próximo. Ou seja, autoconhecimento é vital. Com certeza. Show, muito bom. E Lu, conta para mim um pouquinho para a gente aqui que está assistindo tua história, como é que você foi parar nesse lugar? Eu já tenho uma leve ideia, mas acho que é legal contar com a tua emoção. Bom, tudo assim, começou, na verdade, assim, desde de adolescente, ou mais nova até, eu já sonhava em trabalhar com alguma coisa que fosse voltado para o corpo, para a saúde. Então, alguma coisa voltada para a área sempre da saúde. E mais assim, os planos vão, né, a vida vai tomando outros rumos. Isso eu sempre falo aqui, viu? Não é o que a gente quer da vida, né? Então, assim, às vezes você quer, eu vou trabalhar com muito planejamento. Eu confesso que eu não sou essa pessoa de planejar muito as coisas, não, mas eu sou de, assim, de arriscar e fazer acontecer. E testar. E testar, porque senão eu não vou saber a resposta, né? E foi nessa busca, porque eu me casei muito jovem, tive filha muito jovem também, tive a minha filha com 20 anos. Somos duas. Hoje ela está com 33 anos, então ali tive um casamento que durou 10 anos, e para mim, praticamente o primeiro namorado. Então eu imaginava viver na minha mentalidade, porque eu não tive aquela adolescência, né, de viver, de curtir. Então meu pai faleceu, deixou 4 filhos pequenos, então eu tinha 9 anos na época, então eu fiquei cuidando desses 2 irmãos menores,
A minha irmã e a minha mãe tiveram que ir trabalhar, porque ninguém trabalhava, minha irmã tinha 12, minha mãe ficou viúva com 31 anos. Então a gente foi ali, teve que mudar todo esse plano, tudo o que a gente imaginava, porque a realidade era outra. Então a gente não tinha essa condição. Então logo depois, comecei a trabalhar e casei. Meu casamento, assim, para mim, assim, super apaixonada, ninguém casa pensando em separar, mas infelizmente aconteceu. Como boa ariana, e ele também era um ariano, então são gêmeos ariano, fortes. E tivemos uma astróloga aqui, em alguns programas, olha, a gente se divertiu com a Ari. Então, e eu assim, embora eu não estude muito isso, mas assim, eu amo ser uma ariana. Então, podem falar, torcer o nariz quando, qual o seu signo, mas assim, olha, eu não entendo nada, mas eu concordo com tudo que eu vejo da Ariana e não quero mudar nada. Eu não tenho moral para te criticar, porque eu sou escorpiana. Tá, que muito ali, tá ali. Hoje dizem que tá no meu ascendente. Eu falei, nossa, tudo de bom. Maravilhosa. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ter determinação, foco. Então, assim, com a minha separação, a minha filha teve uma paralisia facial, na qual, assim, ela sofreu muito, ela vivenciou tudo aquilo, era muito apegada ao pai, então a minha realidade como mulher era totalmente dependente de um marido, porque eu trabalhava com eventos, não era uma coisa concreta, né, certa, numa separação você tem que ter um solo, né, você tem que ter ali uma estabilidade. Então, com isso, eu achava assim que o meu mundo ia desmoronar, que eu era incapaz, que eu não ia conseguir fazer nada, que eu fiz um colegial técnico, mas eu não tinha uma faculdade. E aí, assim, demorou um pouquinho, sofri um pouquinho, mas aquele start, a minha filha sofreu com aquilo, não tinha profissionais adequados na época, porque você não achava um especialista fisioterapeuta em paralisia. Foi tratado de uma forma errada, então a recuperação dela foi muito mais lenta. Ela passou por diversos colégios, porque ela sofria hoje, né, o bullying, né? E naquela época, eu me via indefesa. Eu também era uma pessoa muito jovem, mas eu tinha que passar força para ela. Eu falei assim, essa hora de eu resgatar, estudar e fazer alguma coisa que eu goste e para ajudar as pessoas. 30 anos, né? Tem muita gente que nessa hora pensa, não, agora já tá tarde. Imagina, gente, tem uma vida Não, de inteira. jeito nenhum. Comecei, aliás, já uma outra faculdade agora, porque eu estou sempre estudando para, assim, aumentar o meu conhecimento e trazer mais serviço para minha Naquela clínica. época, tu fez faculdade do quê? Eu fiz fisioterapia. Óbvio. Então, eu me formei como fisioterapeuta. Gostaria de fazer, na época, era medicina, mas não dava, porque você precisa se dedicar integralmente, né? E fui para essa área, E agora mas você era tá área da fazendo o saúde. quê? Biomedicina. Ai, que legal. Porque não tinha como escapar de não alguma tinha, coisa porque hoje eu estava dependendo de um profissional, pagar um profissional responsável técnico da parte de injetáveis da minha clínica, que antes eu tive sempre um dermatologista. Falei, não, eu quero essa independência mais para mim. Mas, para isso, embora eu tenha cursos, eu preciso do bacharelado, né, para ter essa assinatura. Então, hoje eu pago um profissional. Eu falei, não, eu vou fazer. São coisas que estão ali unidas e eu gosto, é de uma área que eu gosto, então inclui tudo, parte de nutrição também, que eu tenho dentro da clínica, e segui para essa área para ajudar minha filha, para ajudar outras pessoas. O sonho era estética, nada, era trabalhar com pacientes neurológicos, a reabilitação deles e pilates. Então terminei minha faculdade, já entrei num curso que na época era um puta curso, investimento, então vendi, para fazer tudo isso, eu vendi carro, eu vendi coisas que eu tinha consórcios, eu tinha 2 consórcios, então eu usei isso, fiquei 2 anos sem carro, mas assim, abri a minha clínica, já com uma formação internacional de Pilates, né? E já recuperou tudo. Já, graças a Deus. E fui deslanchando e crescendo, mas assim, a gente passa por altos e baixos, né? Então eu passei aí, eu falo que por muitas crises, vi muitos vizinhos ali onde eu estou no bairro do Campo Belo, abrindo e fechando. Mas a gente tem que trabalhar, assim, você tem que ser firme, porque se você falar, tá difícil, e você ficar deitada na cama, não vai resolver. Né? Mas foi aí que eu entrei nessa área, pós-separação, pós a doença da minha filha, e que me deu essa força, porque eu falei assim, gente, eu sou capaz sim, eu vou conseguir sim, mesmo com todas as batalhas, porque hoje um pouco menos, mas ainda tem muito preconceito, né, com a mulher divorciada, sofrendo esse tipo de preconceito, mas fui lá, batalhei, consegui terminar a faculdade, já falei, com a idade que eu vou me formar, vai ser mais difícil de eu me colocar como uma
prestadora de serviço, porque, infelizmente, assim, eles dão oportunidades para os mais jovens. Isso não acontece na minha clínica. Legal. Se tiver bebê, se for mãe, se for... Não tem isso. Eu Se dou tiver oportunidade competência, para todo mundo. é o que importa. Problema você pode ter com qualquer tipo de pessoa. Qualquer né? perfil, qualquer Então, eu acho geração. que todo mundo precisa trabalhar. Então, aí eu fui e fui, né, desbravando, comecei a clínica. E no começo você é tudo. Você é faxineira, você é contadora, você é administrativo, você é operacional, porque eu fui muito... Então, lembro naquela época, quando eu abri a clínica, era muito em alta aquele negócio de compra coletiva. Ah, verdade, né? cupons. Isso aí, gente, foi assim, que me trouxe muitos clientes que eu tenho até hoje. Muito Foi o legal. marketing mais barato que eu fiz na minha vida e sem ter dor de cabeça. Me desculpe os marqueteiros, mas são difíceis de trabalhar. Precisamos A gente trazer um marqueteiro aqui, Olha, né, gente, prove o contrário, porque vira e mexe, se tiver um bom aí, tô aceitando. Já estou trocando de novo. Olha, Em menos de 4 meses. Eu tô fechando com comércio segunda-feira, inclusive, me deu a ideia de trazer ele aqui, ele é maravilhoso. Vou assistir aí, porque, olha, é um problema. Então, nessa época foi Só que assim, trabalhava que não tinha horário para almoçar, porque o negócio era muito barato. Só que a gente fazia, falo a gente, porque eu tive uma sócia no início, hoje eu não tenho mais, mas tive uma sócia maravilhosa, bem mais nova do que eu, mas era super responsável e engajada também. E aí depois, assim, ela casou, teve filhos, ela quis uma coisa mais tranquila para ela, né? Porque cada um na sua fase. Você é empreendedora, eu acho, pelo menos eu sou assim, você quer ir, né, crescer, subir mais degrau, né? Então foi acontecendo isso e então eu trabalhava muito e fazia tudo. Então eu trabalhava 12 horas por dia, a clínica abria às 7 e fechava às 21, só que assim, quando você tem um aluguel, tem compromisso, tem cliente, só vão ser às 9, vou atender. Então eu cumpria assim e ficava lá, foi bem cansativo. Já fala o nome da tua clínica, como as pessoas podem te achar no Insta. Porque tanto para quem quer te consumir, mas também para quem quer uma oportunidade, né? Gente, é legal. Assim, hoje, graças a Deus, né? Eu assim, eu saí pós-pandemia, eu tive que sair porque o proprietário, ele queria praticamente dobrar meu aluguel, porque ele disse que estava defasado. Então, assim, eu falei, bom, se é para eu pagar um valor desse, eu vou pagar num lugar melhor. Dentro do mesmo bairro, mas eu fui para uma clínica que é o dobro do tamanho. Que legal. Então, dei oportunidades para mais pessoas. Mais elitizado. Mais elitizado, sim. Eu fui para, assim, dentro do mesmo bairro, mas tem dois lados. Né? Tem os dois lados. Moro lá, eu sei. Exatamente. E, assim, então, dei oportunidades, foi todo mundo, assim, me condenou, você é louca, eu fui. A pessoa pôs placa de alugar, tirou porque eu desisti, porque a família veio. Aí eu passava, falei, gente, mas eu não gosto de nenhum outro lugar, eu precisava de um lugar com muita sala. Eu quero aquele. Fui lá, aluguei aquele, demorou 6 meses de obra, fiquei pagando 2 aluguéis, e eu assim, arrancando os cabelos, falei, vou ter que suar, mas graças a Deus tá dando certo, né? Tem que trabalhar. Qual é o nome do teu Insta? É Vida ao Corpo, o Instagram da clínica, tá? Então a clínica fica na Vicente Leporassi, no Campo Belo. E lá nós temos um trabalho bem integrado mesmo de saúde, hoje com endócrino, com nutricionista, fisioterapeutas em todas as áreas de reabilitação. Temos o Pilates, né, que é um Pilates voltado mais para dor, para reabilitação. E tem a parte toda estética, facial, corporal, injetáveis, e levar bem-estar e saúde e melhorar a autoestima da pessoa. Falando em cupom, a gente já começa a fazer negócio aqui, né, gente? Falando em cupom, você... tem alguma parceria com o El Hub, de empresa, essas coisas ainda não? Não tem. Só para saber, porque daí vai que, né? Mas, já olha, aproveita, uma ideia. Né, uma ideia. E para vocês que estiverem aqui acompanhando e forem lá na clínica, falarem do podcast, não pode sentir... Vocês vão ganhar um desconto bem especial e para os primeiros que forem lá já ganhou, porque assim, gente, quem não precisa relaxar? Tá? Já ganhou uma massagem lá relaxante, uma drenagem linfática e um desconto bem especial nos tratamentos também. Não estava combinado, hein, gente? Já não mesmo. Obrigada, viu? A gente adora. E você é a primeira. Lu, agora vindo para o nosso tema aqui, né, que está conectado com tudo isso que você está falando, por que você acha que ultimamente as pessoas estão tão desconectadas do corpo, tão dissociadas? Eu viajo muito e aeroporto para mim é um lugar de observação, é um observatório praticamente. E eu fico muito sensibilizada
às vezes um pouco chocada com o quanto eu vejo as pessoas passando de um lado para o outro, totalmente dissociada do corpo, sabe? Chega a esbarrar em outras pessoas que não está enxergando, chega a tropeçar em si mesma. O que você Infelizmente. acha que está acontecendo que está todo mundo meio zumbizado assim? Olha, não sei se somente eu penso dessa forma, mas eu creio que quando a gente passou pela pandemia, nós achávamos que isso ia ser diferente, né? Que ia trazer mais empatia. Mas, pelo contrário, parece que as pessoas, assim, Se isolaram. elas se isolaram e se tornaram mais egoístas. Mas, assim, correndo atrás do tempo perdido, elas querem aproveitar o máximo de coisas e deixando, eu não falo nem de estética, de beleza, mas eu falo de corpo, de saúde mesmo, e principalmente esse autoconhecimento que você tem que ter, esse conhecer o seu ser, porque eu acho que tudo começa aqui. Você precisar se entender, você se estudar e você estar conectado com você para que você consiga desenvolver todo o resto bem. Sim. Mas as pessoas estão assim, atropelando, sem nenhuma paciência, intolerantes, né? Querendo desconectadas, né? Querendo assim só realizar o eu e não olhando para o lado. E às vezes eu vejo que é um eu que não é um eu, né? É um euzinho assim da superfície, não é um eu completo. Porque ela se isola. É meio que um estado de sobrevivência, às vezes eu vejo. Parece que a pessoa, ela tá aqui, assim, ela tá tão ligada em querer tantas fazer coisas ao mesmo tempo, não digo de muito trabalho, pra fora, né? Que ela, assim, ela não tá olhando ao redor coisas que são pequenas, mas que são importantes ali para ela. Que nutre de verdade a vida. E aí ela acaba se perdendo, e eu acho que isso que está causando tanta depressão, tanto sofrimento, ansiedade nas pessoas também. E na clínica, tu percebe que as pessoas chegam quando já estão com alguma questão ali, com uma dor ou com uma parte que está falhando? Quais são as coisas mais comuns de reclamação? Olha, eu digo que eu acho que dependendo da sua profissão, a primeira coisa que você é um psicólogo, né? Então eu acho já assim, falamos com todo mundo deveria fazer terapia até para você entender o seu cliente, o seu paciente, porque ele sempre vai chegar com uma dor e ali na clínica é um lugar que ele busca esse autoconhecimento, esse momento dele de relaxar, de ter um momento para ele, dele ser cuidado, dele ser ouvido. E quais são as porque ele queixas? não vai lá, então que ele chega muito falando que, principalmente, que ele tem dor no corpo inteiro, que ele sente muito cansaço e que aquilo começou a transparecer no seu corpo, ou porque ele está sedentário, ou porque ele buscou uma atividade física em excesso, porque assim, gente, tudo tem que ter um equilíbrio, um meio termo, né? Não adianta você fazer muito de um e deixar um pouco do outro. Então tem que ter um equilíbrio. Agora há pouco mesmo eu atendi uma paciente que ela falou para mim que ela treina de segunda a domingo. E ela tá assim, uma menina linda, com 35 anos, que parece ter 25, e tá super insatisfeita. Então, assim, juro, você olha para a pessoa, só que ela não se enxerga daquele jeito. Ela tá com muitas dores, ela me mostrou, porque ela é comissária, que ela tem vasinhos, ela tem uma série de coisas. Eu falei assim, olha, querida, investiguei, assim, conversei bastante. Eu falei assim, eu não sei se você faz alguma terapia, mas assim, você é linda. Se eu falar para você que eu vou fazer um procedimento em você, eu vou estar te enganando. Então, assim, você não precisa disso. A gente pode melhorar. Você quer melhorar a sua autoestima, que você já é maravilhosa? A gente vai melhorar. Mas assim, ó, é aqui, mas assim, se preocupa aqui, porque você tá acabando com o seu corpo por fora, mas e como tá por dentro? Porque por fora, eu tô vendo, ele tá maravilhoso. Tá e é verdade, esculpido, uma menina super esculpido. bonita. Então, assim, porque tá assim, no olho do furacão, porque ela é cobrada profissionalmente, porque um criticou, porque preocupada com o que o outro pensa. Gente, por isso que eu falo que eu amo ser ariana, porque é o que eu penso e eu vou fazer aquilo que eu gosto, o que eu acho que tá certo e eu vou arriscar, porque eu não me preocupo com o que o outro tá pensando. Ai, eu vou fazer, o que ele vai falar, o que ele vai achar? Não, faça por você. Ou se você estiver fazendo por alguém, faça pelaquela pessoa e por você, porque assim, os outros não importam. Então, acredita naquilo que você está fazendo, né? Então, ela vem muito com essa dor física
e querendo melhorar através disso, ela quer melhorar pela aparência, né? Então, assim, ela começa a querer, Não tanto é o melhor que a canal, gente né? tem, tá vendo muitas, assim, coisas exageradas, aberrações, coisas feias. Eu tenho a clínica, fez 13 anos que eu tenho a clínica. Imagine se desde quando eu tivesse mexendo no meu corpo, no meu rosto, eu não teria mais a minha Já identidade. seria outra pessoa. Né? Então, assim, você tem que ter esse bom senso. Então, geralmente a gente às vezes encontra muita gente que é o profissional da área da medicina estética, que ele já está todo transformado. E a pessoa não se enxerga daquele jeito. Então, assim, ela vem com aquela dor física, que é o que eu percebo que tem mais, e a gente acaba com um jeitinho, entrando na intimidade e indicar se ela não faz, ajudar com uma terapia, porque até isso vai transformar o seu corpo externamente, né? Mas você precisa estar bem internamente. Ela falou muito da dor física. E quando você conversa e faz o diagnóstico, qual é a dor emocional que você vê ali? É mais medo? É mais tristeza? É mais raiva? Eu tenho percebido. Hoje eu li várias coisas que apontam para um lugar dos brasileiros estarem cada vez mais tristes. E isso tem muita relação com a solidão de estar muito sozinho, né? Pessoas muito sozinhas entristecem mais rápido mesmo. Com certeza. Você percebe que tem assim, uma similaridade entre as pessoas que chegam com questões parecidas com essa, ter uma relação com a dificuldade dela lidar com essa realidade? Muito, muito, e assim, ou são pessoas sozinhas, e o que aconteceu muito, que eu percebo, muito divórcios, né? E a pessoa ali, ela se culpa, ela não aceita e ela acha que acabou, porque o outro, parece que ela dependia da confirmação daquela outra pessoa para ser feliz. E na verdade não. E o que eu vejo assim muito hoje, as pessoas sim estão mais independentes, a gente tem uma cultura muito mais evoluída nesse sentido, mas as pessoas estão buscando esse é o que eu falei, o egoísmo, o isolamento. Né, A desconexão, né? Eu sou super a favor, a gente estava até falando ali fora, né, porque assim a gente está avançando cada vez mais com tecnologias e a inteligência artificial, só que as pessoas se isolam também nesse mundo, e eu acho, nossa, é muito legal você ver filme, você ver série, não sei o quê, só que eu até brinco, eu falei, gente, eu vejo esporadicamente, porque senão rouba o seu tempo. Sim. Você está sendo roubado de uma conexão com uma pessoa aqui, olho no olho, cara a cara, sim. Porque eu quero chegar para assistir minha série, ou você está vendo no celular. Eu não tenho esse hábito, né, de ficar vendo esse tipo de coisa em celular, nada. Não sou, apesar de teria que ser, não sou tão tecnológica assim. Deixo isso para os mais jovens. Não que eu seja uma idosa ainda. Mas, assim, o que eu vejo, sim, que tem essa questão de viver sozinho, de se isolarem mais, de quererem perpetuar as coisas sozinhos. E isso não faz bem para a alma, porque você precisa ter essa conexão. Acho que vale lembrar, quem me acompanha aqui sabe, mas eu não canso de falar. Nosso sistema nervoso, ele se regula melhor na corregulação, ou seja, junto com o outro. Né? Então, se isolar é sempre uma questão. E eu não estou falando para não morar sozinho nunca mais, mas eu estou falando que quem, por exemplo, tem uma vida de morar sozinho ou de trabalhar num lugar sozinho, precisa se ocupar um pouco mais em buscar conexões e vínculos, mesmo à distância, mas não se sustentar só com isso, mas buscar se aproximar, buscar se encontrar, ter grupos de colegas que tenham o mesmo hobby, que gostam de se divertir de uma maneira parecida, ou que têm interesses parecidos culturais, ou interesses profissionais parecidos. A gente precisa estar em bando, minha gente. A gente foi feito para andar junto, para viver junto. Então, quem está sozinho precisa estar atento a isso, porque isso pode pegar. Isso cientificamente é comprovado, né? Então, assim, vai atuar lá no seu sistema nervoso central, isso vai te acarretando, são essas queixas que vêm, né, de cansaço, muitos com insônia, e que não, assim, agitação, ou aquela pessoa que tem mesmo a depressão, né? Sim. Então, assim, tem que buscar alternativas, não esperar, e mesmo pessoa, às vezes você tem um parceiro, e mesmo ali já não tem um ambiente gostoso e saudável.
saudável, né? Então, assim, não ficar dependente também de uma pessoa. De uma única que nem pessoa. você falou, não é porque mora sozinho, mas você tem que buscar meios Esses de vínculos, você, né? vínculos, de você estar ali sempre conectado, né, com essas pessoas, Sim, porque o seu corpo vai responder em algum momento. sim. Então, assim, falando um pouco... E hoje a gente vive mais, né? Com certeza. Então tem Ou que cuidar seja, dessa tem que longevidade. tem que cuidar mais. Então, o que eu falo para a pessoa, na área da estética, mas que a gente leva para a vida mesmo como ser humano, como pessoa, que a prevenção é sempre o melhor Que remédio. hábito você daria como uma dica, assim, chave de ouro, né? Para a Gente. pessoa pegar esse ponto. Olha, eu acho que assim, uma coisa que faz você acordar e você vai se conectar com outras pessoas, você vai buscar saúde para o seu corpo, tanto física, externamente, como internamente, gente, por mais que tenha muita gente que vai achar piegas o que eu vou falar, mas assim, ainda é atividade física. Sim. Não importa qual tipo de atividade física, mas gente, façam essa experiência, você se dedicar 3 meses e depois você tenta ficar sem aquilo. Você vai ter uma baixa mesmo, isso eu estou falando de estudos mesmo, que você vai ter uma baixa ali de noradrenalina, de adrenalina, de sensações mesmo, de prazer, de bem-estar, de felicidade, e através disso você vai conquistar outras coisas, porque hoje não adianta, assim, eu sou totalmente... tem que buscar uma terapia, tem que buscar uma ajuda médica sim, mas assim, eu recorri a tudo. Não deu certo, então os remédios existem para que sejam utilizados, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Não. Outra coisa que para mim funciona muito, mas de repente para as pessoas é estar com os amigos, mas para mim é estar com a família. Então hoje eu tenho um sobrinho que assim não tem mais, tem né? neto? Não, ainda não, já estou Já comprando. ganhei um, tá mais divertido. A minha filha tá louca para ter, mas ela mora na Austrália, então assim, eu tenho um fora deixando regularizar bem a vida para ter. Eu falei, mas não demora muito, né? Porque não dá para esperar. Vovó quer habitar logo. Eu falei até então pro meu sobrinho, falei, você tá crescendo. Então, assim, desde pequenininho, aí aquela assim, e é uma coisa que te recarrega as suas energias. Muito bom. Então, gente, é uma coisa tão simples, sabe? Às vezes você tá assim, você sentar num parque, sentar ali e só sentir aquele barulhinho, aquele cheiro da natureza, parece besteira, mas que vai fazer essa diferença total. Então, é isso, prevenção, seja falando de saúde, seja em estética, porque às vezes a pessoa espera o problema se instalar, vai se tornar muito mais difícil de ter a solução e ela vai investir muito mais naquele tratamento. Se ela fizer uma prevenção, uma manutenção, ela vai ter menos gastos, ela vai ter um resultado mais bacana, ela vai envelhecer com mais qualidade, ela vai ter uma autoestima mais elevada, e isso eu acho que transfere para toda a nossa vida. Tem uma história para contar para gente de alguém, sem contar quem, mas que chegou capengando e que hoje está parecendo essa coisa mais maravilhosa do mundo, translúcida, ou sei lá, muito brilhante. Olha, tem uma cliente, ela começou cliente, porque assim, a gente tem os clientes e pacientes dentro da clínica, hoje ela é amiga, ela é paciente, ela é cliente, e assim, ela teve vários problemas assim na família, na vida, muitas transformações, então principalmente assim, quando você tem um nível, um status muito elevado e você sofre um baque desse. Então, foi uma pessoa que sofreu um baque financeiro brabo. Brabo. Então, assim, ela chega numa altura da vida que aquilo nunca é esperado, né? Então, assim, com outros problemas juntos, e ela começou fazendo pilates, né? Inclusive, na época, hoje eu não estou dando mais aula, mas eu dava aula para ela na época. E assim, muita conversa, então ela foi buscando mesmo ajuda, foi fazer terapia, ela começou fazendo pilates na clínica, depois ela começou a fazer simples, massagem, um tratamento estético. Foi hoje encarnando, né? Ela assim, então assim, ela adotou para ela coisas que ela foi melhorando o interior dela. Né, que ela foi tratando o interior, mas que ela queria se olhar e se enxergar aquela mulher bonita, poderosa e capaz de reconstruir tudo. E às vezes você não se dá conta quando vê uma pessoa bem hoje, né? Eu falo, quem me vê hoje, não imagina que um dia
Eu já tive dissociada do corpo num evento bem traumático como esse aí que você acabou de contar, de me deparar com um oficial de justiça na porta de casa falando que os bens estavam travados, que imagina, Eu sei bem como é. minha alma saiu do corpo, demorou um tempo para voltar. E aí é muito louco, né? Porque as pessoas não imaginam, quando te vê bem, os perrengues que você já passou. É. E eu lembro que o que você está falando faz muito sentido, que o que me trouxe de volta foi essa conexão com a força através do corpo. Tanto para me mover para o trabalho, quanto me mover para a vida mesmo, né? Esse movimento de conexão comigo mesmo. Quando eu me percebi numa determinada situação, eu falei assim, gente, eu tô dissociada, minha alma não está aqui, né? Preciso trazer ela de volta. E me dei conta disso, foi justamente fazendo movimento mesmo, foi justamente através do exercício. Eu sou muito fã para do prestar atenção em você, né? Então, E e eu vou falar, faz viu? diferença. Apesar de eu falar tudo isso, né, ter esse sonho lá atrás, que era cuidar de pessoas. Achava que com a minha clínica eu ia trabalhar com paciente neurológico e futuramente eu queria mesmo, como chama, para idosos. Geriatria. Então eu coisa queria nessa abrir direção. uma casa mesmo para trabalhar, porque eu amei no meu estágio trabalhar com aquelas pessoas Ou que... agora você podia retomar esse sonho, fazer uma comunidade de velhinhos Olha, animados. gente, não é... E hoje é bem diferente, Ou né? eu e meu marido queremos um E negócio são desse. pessoas, porque assim, naquela época eu enxergava muito aqueles que são ali deixados, que os filhos, infelizmente existe pessoas assim, né, que fica lá comendo o dinheiro dos pais, colocam eles lá, não querem ter trabalho, não querem, e assim, não vão visitar, então aquilo mexe com você. Então eu falava assim, eu quero ajudar, eu quero trabalhar com isso, mas hoje, se eu tiver isso, Um vai outro ser como conceito, um né? trabalho social. É. Né, para mim, porque eu acho que todos nós vamos envelhecer, todos nós precisamos desse cuidado, né, desse carinho. Mas eu acho que tu podia fazer, além do trabalho social, um trabalho remunerado Pra para os cuidar. velhinhos animados que estão a fim de usar o seu dinheiro gastando consigo mesmo, numa comunidade bem animada, sabe? Que a gente tem muitas atrações. Eu falo que eu vou estar num desses lugares eu aí, também. futuramente. Não, porque eu não quero filho cuidando de mim, não, eu gente, também não pelo amor quero. de Deus, deixa eles cuidar da vida. E eu sou, assim, eu sou divorciada até hoje, não sou contra o casamento de jeito nenhum, sou super a favor, não me arrependo nunca de ter casado. A mulher, a gente sonha com aquilo na igreja, maravilhoso. Vestido, e assim, porque realmente eu namorei tudo, mas eu não quis, porque assim, você vai ficando muito tempo sozinha, você cria manias, você não, tem mas seus olha... hábitos, então às vezes você fala, ai, tem que ser uma coisa assim de outro mundo, né? Não, eu só conheço um maluco. Mas assim, eu quero assim, sabe? assim. Eu falo pra minha filha, ela fica até brava, fala, não precisa cuidar de mim. Eu vou assim... Um velhinho pra gente quero se cuidar. Tá lá num lugar onde já tem pessoas da minha idade, onde já tem, um dia vai ter o forró, hoje eu gosto muito de dançar, né, de ouvir música, não um forró, mas eu falo, mas lá talvez vai ser isso na época, o que tiver, mas assim, aí hoje vai ter que seja o bingo, que seja não sei o quê, eu falei, mas eu quero estar lá interagindo, né, porque você vai ter mais longevidade, então isso é fato. Né, morrer todo um dia vai morrer, mas a gente imagina que vai ter ali que se virar. E falando, já que a gente está falando de saúde... Mas quem sabe a sua ideia... Não é uma comunidade animada, vai ser interessante. Porque assim, eu dava aula de funcional também dentro da minha clínica, o Pilates, e assim, gente, a gente trabalha dentro hoje da clínica, eu tenho pessoas de 82, de 91 anos, e eu acho aquilo maravilhoso. Eles vão lá para fazer o Pilates, sabe? E aí sai do Pilates, vai fazer a sua massagem. Gente, eu vi a Fernanda Montenegro com uma declaração hoje, gente, 95 anos. Eu vi ontem. Falando, não, vou me aposentar. Eu me emocionei, porque eu falei, gente... É assim que eu quero. Ela precisava. Não é? Tá ali decorando texto, gravando, mas a mulher é apaixonada. Isso que faz, tá lúcida. Eu falo, caramba, né? O que é a vida? E olha... Falando de saúde, né, que a gente está aqui tocando esse ponto, falando das relações e tudo mais, você foi casada 10 anos, eu fui casada há 20 anos, também fiquei separada, eu passei pela aquela fase, nunca mais eu caso nessa vida. Tanto é que quando eu resolvi casar pela segunda vez, todo mundo falava, o quê? Hã? Esqueceu que você falava? Era muito divertido. Mas eu posso falar para todo mundo que está divorciado do primeiro casamento, casa de novo. É muito legal. O segundo a gente acerta muito mais, gente. Você já teve experiência, os dois, né? No caso, viveram já. Não, a nossa idade. Não vai ficar com mimimi, né? Sabe o que é da vida. Já coloca limites de uma forma mais clara. E isso
eu percebo muito explicitamente o quanto mexe com a regulação da minha saúde física, emocional, mental. Eu sou outra pessoa casada de novo. Outra Desculpa pessoa. perguntar, mas já há quanto tempo você já tá? 2 anos. 2 anos. E eu conheci no segundo mês que já Vive falei. ainda a lua de mel, que eu vi aqui bem bonitinho. Tem que ser, né? Agora tem que ser assim até os 100, pelo amor de Deus. Nada de Pois mudar. é, eu não sou contra, mas assim, eu hoje, assim, eu já falei também, não é casar nunca mais. Hoje não falo, hoje não, já tem tempo, porque vai mudando, né? A gente vai vai mudando. tendo outras Legal ter uma percepções, né? companhia, né? Outras percepções na vida, é gostoso você ter alguém para dividir, você, sei lá, é viajar, tantas coisas, né? E essa experiência. Mas futuro a Deus pertence. É isso, Né? o negócio é abrir o coração. É verdade. Né? E aí, falando de tudo isso, a gente sabe o que é curioso? A Lu tá aqui, falou algo sobre pensar quando a gente ignora muitas vezes os sinais que o corpo traz, né, para a nossa vida, a gente acaba pagando um preço lá na frente. Sabe que aonde mais isso acontece? Nas empresas também. Muitas vezes vocês veem a gente falando aqui, né, sobre as questões dentro das organizações. Tem muita gente que toma decisões, às vezes, no feeling, sem olhar de verdade os dados de uma maneira certa, ou fica no piloto automático, sem perceber que está perdendo oportunidades. Por isso a gente tem um parceiro aqui no programa, aqui no Pode Sentir, a gente tem um super patrocinador maravilhoso que faz exatamente o que a Lu propõe. Ele ajuda você a escutar o que está escondido no mundo do seu negócio, no mundo das coisas que você faz. Entra, gente, de verdade aí para falar com a gente, a Cubo aí. Eu ainda vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. Ele é muito gente boa, eles, né, são muito gente boa. E eles desenvolvem soluções de inteligência artificial que fazem com que as empresas realmente possam sentir de verdade o que acontece com os seus clientes e com os seus negócios. Com essas tecnologias, como por exemplo machine learning, automação, análise de dados, eles ajudam as empresas a tomar decisões mais inteligentes, mais estratégicas e melhor, mais conscientes. Porque a inteligência emocional está aqui, a gente tem que usar ela a nosso favor, não é mesmo? É fundamental que a gente saiba de verdade que ela é um aliado. Então, pessoal da Cubo aí, muito obrigada por estar com a gente. E quem quiser saber mais, é só colocar aí nas redes sociais, Cubo aí, ou entrar na cuboai.com.br e descobrir um novo jeito de transformar seus resultados. Assim como a Lu transforma os resultados da vida das pessoas aqui. Exatamente. E tem mais homem ou mulher transformando o resultado Tem mais cliente? mulheres, mas hoje os homens estão bem procurando, isso é bom, né? Porque não somos só nós, né? A gente também querem eles bem cuidados, bem tratados, mas tem muitos homens que fazem o Pilates e os tratamentos que são hoje mais os injetáveis, porque são coisas pontuais e rápidas. Homem né? gosta de resultado rápido, né? Tem que ser coisa que ele vai lá no máximo ali uma vez por semana e olhe lá e volte, ou ele vai uma vez por mês, mas assim, tem muitos homens sim. Eu tenho visto isso. Eu adoro, né, autoconhecimento. Você falou que é nossa pílula número 1 para resolver várias questões. E eu participo de grupos mensalmente, assim. E normalmente são muitas mulheres, né? Os grupos têm muito mais mulheres do que homem. E eu tive esse final de semana, que foram 4 dias. Menina, tinha um monte de homem. Eu falei assim, gente, meu marido estava junto também, que é muito legal, ele super é parceiro, assim, acompanha. E eu falei, surpreendente, os homens estão despertando também para essa consciência. A diferença que eu vejo entre nós e eles é que a gente é um pouco mais dramática. Demais! Eles são mais práticos, né, minha gente? Eles não estão muito, né? A maioria fala, não estou enxergando isso que você está enxergando. Não, eu sou maravilhoso. Imagina essa ruguinha, você tá maluca. E é a mesma coisa, eles falam, não, tá, você não precisa fazer nada, você tá ótima. Mas eu falo, vou fazer também por mim, né? Sim. Mas eles estão sim, isso é muito bom. E isso é muito bonito também da gente tratar aqui, que é... Eu tenho 2 filhos homens, então eu tenho um olhar para os homens bem amoroso, assim. E eu vejo que os homens, eles têm um olhar amoroso para as mulheres, que às vezes as próprias mulheres não têm para si, né? Eles veem uma beleza. Às vezes eu vejo meu marido me olhando assim, eu falo, tá olhando? Aí ele, ai, você é tão linda. Oi? Gente, a pessoa quer alguma coisa, então tá com algum problema. Olha como nós somos, né? Foi, eu até falei isso para essa moça que E eu é atendi verdade, agora. né? Falei para ela assim, olha, posso te falar? Eu chamei ela, vem aqui no espelho.
Mostrei para ela, falei, olha aqui umas fotos. Falei, esse homem não percebe essas coisas, eles não vão se preocupar com isso. Primeiro, assim, tem que ter uma empatia, ele vai ver o seu, né, o seu ser, quem é a sua pessoa. Vai chamar atenção, mas assim, se for só pelo corpo, ele só vai olhar e isso vai passar. Né? Então eu falei assim, mas assim, você está enxergando isso. E mesma coisa é o homem com a mulher. Eu falei para ela, então assim, às vezes a gente, né, se preocupa muito com o outro, e fica deixando a gente de lado e só se maldizendo. E não é assim, né? Eu acho que todo mundo tem o seu valor e tem que buscar sempre para autoconhecimento e crescer. E quanto mais a gente conseguir olhar as nossas coisas boas, a nossa beleza, né? Não só interior, mas também exterior, quanto mais a gente conseguir reconhecer isso, mais a gente consegue ver um mundo mais bonito, mais bacana do lado de fora. Porque senão a gente fica calibrando a nossa atenção só para o ruim. Né? Então, você que está vendo a gente aqui, começa a treinar. Aí, vai lá no espelho, faz que nem a Lu fez com a cliente dela. Vai na frente do espelho e começa a olhar os detalhes bonitos, a beleza que você tem no seu olhar, na sua pele, no seu cabelo, na sua naturalidade. E aí você vai conseguir ver, quando você sai do espelho, tua mente está treinada para olhar para o bom, a vida vai ficar muito melhor. É mágico, né? Isso é muito legal. E assim, eu acho que o pensamento tem muito poder, né? O nosso pensamento, nossas palavras. E eu sempre acho e vou fazendo as coisas assim. Nunca penso, ai, não vai dar certo. Vai dar certo, já fiz, já aconteceu, atropelo, nem penso se vai dar certo. Mas estou ali fazendo, estou realizando. E, gente, não deu certo. Puta, vou ter que tentar outra coisa, porque essa não foi legal. Mas assim, acreditar em si, né? Buscar acreditar no eu que existe dentro de você e buscar o melhor em questão de saúde, família, as pessoas que te rodeiam também, né? Então isso é importante, a gente nessa altura da vida já consegue bater o olho e selecionar isso, né? Você já tem esse olhar clínico do que é bom, do que você quer, né? Que esteja presente dentro da sua vida, né? Ô Lu, e se você olhar ao seu redor, e principalmente na tua base familiar, aí, quem te inspirou a ir para essa direção? Olha, além da tua filha e da história dela, né? Eu, assim, uma das coisas da minha filha, porque quando eu me separei, eu imaginava assim, cheguei até a falar isso para ela, que eu não devia nunca ter falado, mas assim, você não vai ter orgulho de mim, porque eu não sou capaz, porque eu sou uma pessoa que depende. A gente cria um drama, né? Você faz assim, mas assim, não, realmente, assim, eu perdi meu pai muito nova. Minha mãe, ele não deixou nada, ele deixou dívidas, ele era um comerciante. Então, assim, eu vi todo aquele sofrimento de uma mulher naquela época, sozinha, sem ajuda de ninguém, semi-analfabeta, tendo que se virar, né? Então, e aí a minha filha sofrendo todo aquele trauma, e ela via a mãe sofrendo também, então aquilo passou para ela, e toda essa mudança de escola, não sei o quê, eu falo assim, eu quero ser orgulho para minha filha. E hoje ela fala isso para mim. Então, assim, ela me dá muita força e as palavras dela me jogam para cima, mas, assim, a minha mãe é a base. Porque, assim, eu falo, mãe, eu não sei se eu teria a força que você teve com 4 crianças, de passar por enchente, perder casa sozinha, por humilhações, né, de familiares, principalmente da parte do meu pai. Então, assim, ela foi muito guerreira. Deu conta. Muito guerreira e deu conta. E assim, passou por altos e baixos, e eu sempre assim, gente, eu não quero sofrer desse jeito, eu quero poder ajudar mais a minha família, meus irmãos, a minha mãe, eu quero ser uma pessoa maior, sabe? Ter um pensamento sempre positivo e ter a força que ela teve, porque não sei realmente se eu daria conta do que ela deu. Então, assim, a gente se espelha, por isso que assim, a minha base é sempre minha família. Então, se eu não estou viajando, todo domingo a gente está reunido tudo, mas assim, são minha mãe, meus irmãos, a minha filha, minha família, que a gente está sempre junto, e eu acho que você tem que ter, né, esse alicerce, e obviamente Deus, né, você tem que acreditar numa força maior aí, não importa a religião, mas é bom você ter a quem se agarrar, se apegar. É muito bacana te ouvir, porque eu vejo que isso se repete aqui, independente do tema que a gente esteja falando, a importância dessa linhagem, e principalmente dessa linhagem para o futuro dos nossos filhos, porque não há nada mais regulador e produtivo para o crescimento de um filho do que ver os pais bem, felizes, Verdade. né?
realmente donos de si, da sua vida, se realizando. Eu morri quando ela foi morar lá do outro lado do mundo, na Austrália. Até hoje, falo, volta. E fui Deixa ela em paz. primeira vez que eu fui para lá agora. Ela falou, quando você vier, eu quero ver você pegando suas malas e vindo para cá, que aí você vai entender. Mas assim, ela foi, aí é aquilo, né, gente? É Mas que subemprego. bom que ela Subemprego foi. em casa era assim... Tudo Tudo bom, no melhor. Lavava uma louça, não limpava dentro da pia porque tinha nojo. Agora- Quis cachorro e vomitava se fosse pegar um cocôzinho. Foi pra lá, fez de tudo e um pouco Os mais. meus também. A primeira vez que eu vi, falei que você tá trabalhando com ela estava lavando o banheiro. É, Ela ligou de vídeo, eu maravilhosa. disfarcei, né? Mas eu falei, gente, você se sente assim, poxa, eu aqui, graças a Deus, não tenho, né? Não sou rica, milionária, mas eu posso ir ali, escolher 2 vezes por mês, vou num bom restaurante, vou e vendo minha filha trabalhar assim, 12 horas por dia. E aí bom. eu falava assim, não, mas aquilo pra mim eu me sentia culpada. Eu Falei sei. que a gente errou em algum lugar, porque ela fugiu daqui. Muito pelo contrário, né? Mas Acertou. assim, cresceu. Olha a força que ela tomou para ir para a vida. né? Cresceu e muito. É Muito uma legal. puta mulher. Lindo. Eu só orgulho, ó. Bom trabalho, tá vendo? Um bom trabalho Foi. que vem desde a tua mãe aí. É verdade, assim como o pai também, não é porque, né, a gente é separado, mas é uma pessoa de muito caráter também, que ela tem um super orgulho Ah, e maravilhoso. que foi um paizão. Para ir para a vida desse jeito, tem que estar com o pai Né? no coração, né? Mas ela a gente sofre, né? Porque é muito longe, né? Podia ser, pelo menos, sei lá, Meu filho Miami, já ali no morou Chile. na Austrália. Mas 2 porque anos. lá, né? Uma viagem longa. Difícil para você se programar, largar tudo aqui e ir para lá. É um desafio. Você fala, tem que ir com o tempo. Mas que bom que deu tudo certo. É Lu, verdade. nossa, muito legal a conversa. Eu quero fechar aqui com uma pergunta que eu tinha deixado para você, que é, olhando para você, para tua história, para o teu corpo, qual foi o maior aprendizado que a vida te deu através do teu próprio corpo? Já que a gente está falando de a empresária da área de saúde, que através do corpo traz tantas coisas boas para tantas pessoas. Olha, para mim, que nem eu falei, que eu tinha aquela coisa de me sentir uma pessoa incapaz. De ser uma pessoa assim, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir deslanchar. Eu comecei a olhar para mim mesmo e ter momentos sozinha, me isolar, me estudar e assim, mesmo com aquela dor, com aquele medo, com aquele sofrimento de descer a lágrima, falar assim, eu vou lá, eu vou enfrentar, eu sou capaz e tem pessoas que precisam que eu seja assim, mas em primeiro lugar tem que ser eu. Então, não é um pensamento egoísta, mas a gente tem que pensar em si primeiro. A gente precisa estar bem com a gente mesmo e depois você vai cuidar do outro. Pode transbordar. Porque uma alma ferida, um corpo ferido, uma mente que está poluída com más energias, com más pensamentos, ela não vai conseguir fluir, ela não vai conseguir ajudar ninguém e não vai passar coisas boas, né? Então eu aprendi, não sonhava, não imaginava, mesmo fazendo a minha faculdade de fisioterapia, que eu fosse trabalhar com especificamente também a beleza, mas a realidade foi outra, porque você precisa de dinheiro. E então, assim, conversando lá na época com profissionais, falou assim, Lu, infelizmente, você tem que colocar, mantém, mas agregue essa parte, porque aí você vai... Felizmente, que também é um recurso. Mas aí foi felizmente, né? Acabei pegando amor por isso e cada vez hoje sou uma estudiosa, gosto de estar sempre estudando e falar com propriedade, passar, realmente vender uma coisa bacana, verdadeira, não enganar ninguém. Então, assim, um dos princípios dentro da clínica que eu não admito é a mentira. Falo para elas aqui, a gente trabalha com parceria, então não é para trabalhar engessado, então a gente tem que ter um respeito um pelo outro, mas eu acho que a gente precisa buscar esse autoconhecimento, esse se amar primeiro. Sim. Porque às vezes você nem se ama, você não se conhece, e aí o resto acaba virando uma bagunça, né? Muito bom. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu super. Mas... Eu acredito muito nessa conexão do amor, que a gente possa reconhecer por a gente mesmo. E aí eu gosto sempre de lembrar que é mais fácil de reconhecer esse amor quando a gente tem um olho amoroso olhando pra gente. Né? Não estou falando só do amor afetivo de homem e mulher, ou
pares Não. amorosos, isso também é muito potente, mas ter pessoas que você sabe que se importa com você É. por perto, E isso não, faz a diferença. assim, gente, não se preocupar, porque assim, às vezes você vai falar, até mesmo assim, com os seus colaboradores, eu escuto muito, você é muito inocente, você acredita muito nas pessoas, você tem que mudar, você tem que ficar mais distante, separar. Eu falo assim, eu não vou mudar o meu jeito de ser. A minha parte que é correta e que eu gosto de ser assim, eu estou fazendo. Então, a conta não vai chegar para mim. A conta vai chegar para o outro. Essa é Decepção, mais a gente vai acontecer sempre, senão você vai se isolar. Sim. Porque ninguém conhece 100% ninguém. Então, eu prefiro ser desse jeito. A gente tem que dar ainda um voto de credibilidade para o ser humano. Óbvio que a gente tem aquele olhar clínico, mas você também não pode ser descrente de tudo. Sim. Porque senão você não vive. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de amor, sim, pelo próximo. E ajudar e acreditar. Teu olhar já transmitiu isso. Ah, que bom! Muito obrigada por estar aqui, Eu por que ter agradeço. relembrado a gente, a nossa audiência, da importância de olhar para si, da importância dessa conexão de estar encarnado na nossa casa, que é nosso corpo, né? De cuidar disso com afinco. Muito obrigada de verdade aí por nos despertar. De repente a gente fica meio adormecido. Mas eu já errei também, tá, gente? Só para fechar aqui, eu tive épocas lá que, assim, tive que ir no psiquiatra, tive que começar a tomar medicação, porque, assim, trabalho 24 horas, ajuda, a mente não desligava. Então, assim, era de madrugada, eu dormia, né, que não é nada, né, evoluída para os digitais, era anotando mesmo. Ainda tenho agenda. E eu anotava, também, acordava de madrugada, tive uma ideia, mandava lá no grupo do marketing, mandava para minha irmã, que hoje trabalha também comigo, que é meu braço direito e esquerdo, é a peça-chave lá na clínica, né, até agradeço ela por isso, porque ela tem muita paciência, é a Paula. Paula, fazendo um bom trabalho. Falei, Paula, vamos comigo, mas ela é mais às avessas, né, para esse tipo de coisa, mas assim, Paula faz acontecer lá comigo, e então, assim, tive esse choque, porque às vezes você tem que levar um choque, né, de ficar internada, de seu corpo, por isso que eu falo do corpo, seu corpo vai reclamar. E aí eu falei, não, peraí, tudo tem seu tempo, sua solução, eu preciso ter tempo para as outras coisas também, e aí a gente vai aprendendo. Então, se você tiver alguém para se espelhar, já pula essa parte para não sofrer. Usa essa referência. Que eu estou falando para minha irmã hoje, porque ela é muito pilhada, eu também sou ligada 220, gosto de tudo para onde, não gosto de gente lenta, quero tudo... Já a pessoa está falando, eu já quero completar a frase, mas assim, a gente precisa respirar. Sim. E você viu, né, que eu falo muito assim, mas a gente precisa parar e respirar, porque a conta chega e isso não é bom. Então, se a gente puder ali ter esse momento, que nem você falou, seja com uma atividade física, seja com um grupo de amigos. Um bom sono, né? Um bom sono é fundamental. Dependi muito tempo, assim, de medicação. Mas eu fui, né? Você vai desmamando depois, você vai aprendendo, você vai se restaurando. Muito bom. E vai estabilizando, mas assim, trabalhar e crescer, a gente não para, porque a gente quer sempre, né, melhorar. Bom. Ai, obrigada, viu? Obrigada, foi muito legal, beijo. Adorei também. Gente, espero que vocês tenham curtido e acompanhem a gente nas redes sociais, no Pode Sentir Podcast, vocês vão sempre estar atualizados de tudo que a gente está fazendo aqui e também posta lá nas mensagens, nos directs, onde você quiser, o que você quer ver por aqui. Tem alguma profissão que você gostaria que a gente entrevistasse? Tem alguma pergunta que você gostaria que a gente fizesse para alguém? Manda que a gente vai correr atrás para fazer acontecer. E até o próximo episódio. Tchau!